E aí, professor, você já revisou sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Ok, querido professor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Pastor Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Patrick. Ok, é muito bom, prazer nosso, é muito bom tê-lo aqui conosco. Você também que tem nos acompanhado, não só no campo da Associação Rio de Janeiro, como outras associações, outros estados, né? Saiba que você é muito bem-vindo aqui conosco, tá? Deixa aí, escreve aí no chat aí de onde você está assistindo, pergunte algo para nós também. Nós estamos aí sempre aí no chat respondendo para sanar também as suas dúvidas. Pastor Bruno, a lição dessa semana, a lição de número 10, um tema muito gostoso, uma lição que podemos definir uma palavra-chave que é amor. Okay. Não tem como olhar para a lição de número 10 não se lembrar disso, não se lembrar da palavra amor. E a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor, né? 1 João capítulo 4, verso 8. Mas antes, pastor Bruno, ore ao Senhor, peça a Deus aí as bênçãos sobre cada pastor, cada professor, diretor, secretários, alunos que fazem parte dessa grande escola que é o coração da igreja. Vamos sim. Vamos orar. Oremos então. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua lição. Gostaríamos que o Senhor acompanhasse não apenas ao pastor Patrick e a mim, mas também a todos os nossos amigos, professores, alunos, enfim, os interessados, que eles possam estudar e ser influenciados pelo Teu Espírito Santo. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Patrick, e hoje, hein, nós estamos recebendo mais um amigo da Novo Tempo para aquela dica especial. E aí, pastor, quem é que vai nos ajudar hoje? E esse entende muito de estudo da lição da Escola Sabatina. Opa! Aliás, ele apresenta até um programa chamado Lições da Bíblia. Diga aí, pastor Lanza, qual é a dica de hoje? Analise essa imagem agora e pense em como revisar o estudo da lição seguindo esses passos. Ao usar este processo de autoaplicação, você desenvolverá nos alunos o senso de autorresponsabilidade. Ou seja, o aluno construirá seu próprio caminho para a aprendizagem e você será o guia dele. Através desse ciclo, você criará situações onde será visível o crescimento espiritual de sua unidade. Professor, o princípio dessa dica é criar um clima de autoconfiança em cada aluno e estimulá-lo a tomar decisões importantes sobre o tema da semana, baseadas no estudo da Bíblia. Pastor Bruno, a lição dessa semana, ela veio com o título Fazendo o Impensável. E eu confesso a você que, quando eu olhei para esse título, eu pensei. Porque é impensável, mas você pensou. Pois é, porque fazendo o impensável, falei... Pastor, algo me diz que você não gostou muito desse título. Eu concordo que não gostei. Porque alguém uma vez me perguntou assim: pastor, Deus pensa? Eu falei, não, Ele sabe. Olha aí, rapaz. Não é? Cheio de filosofia, hein? Não é verdade? Deus não pensa, Ele sabe. E aí, quando eu vi o título Fazendo o Impensável, e eu disse o seguinte para mim mesmo, né? Conjecturações do pastor Patrick. Por que Fazendo o Impensável? Eu acredito que esse título não cabe a Deus. Porque Deus não fez o impensável. Deus trabalha sempre dentro de um planejamento. Ele que estruturou isso. Ele que estruturou todas as coisas. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano caso o homem viesse a pecar, certo? Então, quando eu vejo o título Fazendo o Impensável, eu entendi que tem a ver comigo e com você. Mais para o homem do que para Deus, né? Porque somos pequenos demais para entender como que Deus larga o trono dele, a majestade dele, assume a forma humana, entra nesse mundo, sofre, é rejeitado, é desprezado. Não fizeram caso da linhagem dele, como diz Isaías capítulo 53, crucificaram ele, zombaram dele na cruz,
Ele sabia de tudo isso e ele escolheu vir. Ou seja, não é tão impensável assim, né? Na lição de quarta-feira a gente vai dar uma palhinha, né, um pouquinho sobre esse então, tema aí. É algo impensável para mim e para você. Vamos tocar nesse assunto daqui a pouquinho? Que Vamos eu também lá. tenho uma dica aí. Verso para memorizar? Bom, já tem aqui minhas considerações. Diga aí, pastor. O que você achou do verso para memorizar? Excelente. Isaías 53 é um texto muito usado. Você quer que eu leia aqui, pastor? Claro. Santa Ceia não tem como pensar nela sem batata, Isaías 53, né? Tem que ter. Então diga lá, pastor. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O apóstolo Paulo, ele faz um comentário, ok? Talvez deixando mais claro do que Isaías. Ah, é? Na minha mente, Sim. limitada, eu gostaria que você pudesse ler Filipenses, pastor Bruno, capítulo 2, verso 7. Texto também conhecido, né, pastor? Muito conhecido. Podemos? Vamos lá. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Mais claro que isso? Nossa, claríssimo. Então, professor, está aí um texto extra para que você possa fazer uma comparação, um paralelo com Isaías capítulo 53, verso 5. Pastor, mediante esse verso de Filipenses, essa ideia dessa dor que está por trás dessa posição aí que Cristo assume, é certo dizer, lendo o verso para memorizar, que Jesus, ele já sabia que isso iria acontecer com ele? Com certeza. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio como homem. Ele deixa a divindade em suspensão, e Paulo é claro em Filipenses capítulo 2, ele não deixou de ser Deus, ok? Ele deixa a divindade em suspensão. Deixa eu tentar explicar. Para que você possa ser salvo, o pastor Bruno precisa fechar os olhos. Fecha os olhos, pastor Bruno. Não, fechei os olhos. Ele é cego? Ele perdeu a visão? Não. Mas para que você possa ser salvo, ele fechou os olhos. Quando Jesus Cristo veio a essa terra para que eu e você pudéssemos ser salvos, ele deixa a divindade dele em suspensão. Porque Satanás dizia que o homem não teria condições de ser salvo. E Cristo veio como homem e ele mostrou que é possível obedecer a Deus. Porém, de fato, eu e você não temos condições. Algumas pessoas elas dizem, Deus ou Jesus, ele se vestiu de homem, né? Uhum. Não, embora tenha uma certa lógica, a gente tem que entender o seguinte: Deus ele não deixou de ser Deus, Jesus não deixou de ser Jesus, mas Jesus ele agora passa a assumir uma natureza que na nossa cabeça é muito difícil de entender. Sim. Ele agora também assume uma natureza de humano, uma criatura, né? Então 100% Deus e 100% homem. Então não se esqueça, ele veio à Terra como homem, mas a onisciência estava com ele. E a natureza humana, ela ajuda a nossa pedagogia, a nossa didática a entender o plano da salvação. Sim. Isso também é muito importante. Porque você percebe que várias vezes Jesus Cristo ele estava numa reunião e os fariseus ficavam ali, né, pensando como traí-lo, como matá-lo, como questioná-lo. Ele já dizia, antes deles abrirem a boca, Jesus já dizia, vocês estão pensando isso, diz a lei isso, né? Então você percebe né, que a divindade dele estava ali. Agora ele não usou ela em benefício próprio, né? Nunca, né? Nunca, em momento algum você vê ele usando isso. Ele deixa ela em suspensão, mas ele não deixou de ser Deus. Então ele é 100% Deus, 100% homem. Quando ele veio a essa terra, Isaías 53 já estava escrito. E quem inspirou Isaías? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo, né? Eu aqui, pastor, até coloquei aqui num comentário para o verso para memorizar, que esse verso ele concentra numa das características, num dos caracteres assim importantes da missão de Cristo, que é o sofrimento. Sim. Aqui diz que ele foi traspassado, esmagado, o castigo estava sobre ele, ou seja, um grande peso. Sim. Então, essa concentração na dor, ela provavelmente quer enfatizar uma lição que a gente vai ver daqui a pouquinho. Sobre a lição de domingo,
A difícil verdade de Isaías. Eu não sei se você, professor, conseguiu dar uma olhada, mas Isaías, do capítulo 42 para frente, ele apresenta 4 cânticos. 4 cânticos? São 4 músicas do servo sofredor. Pastor Bruno, Deus, ele é pedagogo por excelência. Deus, ele gosta de usar a arte, a música, a poesia. Justamente. E Isaías, ele consegue juntar essas ideias, né? Então ele compõe 4 músicas falando do servo sofredor, que é o Messias. Então, por exemplo, Isaías 42, do verso 1 ao verso 9, identifica o servo como Messias. Legal. Então é uma música. Isaías 49, do verso 1 ao verso 13, Jesus passaria pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Então ele está narrando a entrada de Cristo nessa terra e seu sofrimento, em paralelo com Hebreus 4, verso 15, que ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a mim e a você. E essa narrativa tem um propósito também. Justamente. Né? Vamos lá. Isaías capítulo 50, o verso 4, afirma a dependência do servo com Deus. Então, o ministério de Cristo é muito claro em mostrar que Cristo ele estava conectado e ligado com o Pai constantemente. Sendo um ser humano. Sendo um ser humano. Então, o segredo está aqui. E Isaías 52 até o 53, o servo sofredor. Então, são 4 músicas que mostram a característica do Messias como sendo servo e passando pela rejeição, pelas dificuldades, pelo sofrimento, mas também pela dependência dele com o Pai. O professor ele pode trabalhar da seguinte maneira: querido aluno, Isaías apresenta algumas etapas do ministério de Cristo. Isso. E aí você pode inserir essa dica que o pastor Patrick acabou de falar dos cânticos. É bem legal. Justamente. Então, 4 músicas aí, ok? Música é algo que fica na cabeça, né? Com certeza. Quando Deus inspira o profeta, é para que algo ficasse na cabeça do seu povo, né? Sim, é verdade. Certo, pastor? E a lição de domingo, ela tem uma palavrinha que eu acho interessante da gente trabalhar, que tem a ver com a honra. A honra, ela qualifica o Messias, né? Então, que tipo de honra, né? A primeira pergunta aqui vai tentar transmitir para a gente que temos, né, um diálogo desafiador aqui, dizendo quem é o meu adversário, que se aproxime de mim. A cultura do Antigo Oriente valorizava tanto a sua honra, né, que Deus ele utiliza dessa cultura, dessa honra e diz assim, quem é que pode se igualar a mim? Sim. E aí então o autor tenta trabalhar com essa ideia de que a honra ela vai caracterizar o Messias. Verdade, pastor Bruno. Pastor Bruno, um detalhe com a respeito à lição de segunda-feira, e aí ele já colocou o poema, né, uma música do servo sofredor. O 4º cântico de Isaías, que pega agora o capítulo 52, do verso 13 até o capítulo 53, verso 12, no mundo teológico, é chamado de perícope. O que é uma perícope? É um bloco de estudo. Ali onde... Então, onde começa e onde termina. Então, essa música começa no verso 13 do capítulo 52 e ela termina no capítulo 53, verso 12. Ela vai ser trabalhada também na lição de terça. Justamente. Né? Então, a lição de segunda está com o link aí na lição de terça-feira. Agora, sabe o que é interessante? Esta música, pastor, ou esse poema, é uma revelação profética de outras profecias messiânicas. Eu aqui diria que é um tipo de degrau, né? Vai gradualmente, vai abrindo uma porta aqui, depois vai ampliando. É mais ou menos isso, pastor? Justamente nessa linha. E eu quero te deixar 2 textos aí. Opa! Ok? Extra para que você, professor, também possa utilizar e entender, então, o que o profeta Isaías estava querendo fazer conosco, inspirado por Deus, é claro, tá? Então, esse poema, conhecido como o poema do servo sofredor, são etapas do ministério de Cristo, cantado. Só que... Desde o seu nascimento. Justamente. Por exemplo, o Salmo 22, verso 1. Quer que eu leia aqui? Claro, por favor. Lembrando que o livro dos Salmos é um livro de música, é uma coletânea de música. Então, Davi também cantou sobre o sofrimento do servo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu gemido?
Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Rapaz, você tá afiado, hein, pastor? Tô afiado, né? Lembra disso? Sim, sim. Deus meu, por que me desamparaste? Ou me abandonaste, né? Salmo 22. Então tá aí. Percebe? E uma música. Essa parte de segunda-feira é a parte que a gente desde o começo disse que Isaías ele é o profeta do Evangelho. O Evangelho no Antigo Testamento é bem nesse bloco aqui que nós estamos falando da lição de segunda-feira. Ou seja, esse poema ele confirma a reputação do profeta Isaías como profeta do Evangelho. Perfeito. Correto? Corretíssimo. Um outro texto, me perdoe. Vamos lá. Só para ficar aí. Daniel capítulo 9, o verso 24 e o 27. Agora é o anjo Gabriel explicando o profeta Daniel a visão que ele não havia compreendido. Lembra? Daniel 8,14, até as 2.300 tardes e manhãs. Daniel não entendeu isso. O anjo Gabriel então aparece para ele e explica agora a profecia. E ao explicar a profecia, ele apresenta o servo sofredor. Daniel 9, os versos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. O que ele faz? Ele pega profecias do Jeremias, profeta Jeremias, ele pega o cântico do sofredor e ele tem uma explanação agora do anjo Gabriel, né? Desde o verso 23 aí você percebe que é o diálogo do anjo, né? Sim. Daniel, eu vim dando aqui... alguns detalhes importantíssimos. Justamente, ele vem para explicar todos esses detalhes, e ele explica então aqui agora, né, para Daniel, o servo sofredor. Então você percebe que a lição, eu não preciso ficar preso nela aqui, só nesses textos. Eu tenho muitas informações bíblicas. Você pode, professor, pegar outros textos messiânicos. Nós pegamos aqui apenas 2, mas existem vários na Bíblia. A lição de segunda, ela me parece ser um pouco mais técnica, pastor. Sim, com eu certeza. Até elenquei aqui, você pode ver aqui, que Isaías ele foi muito cuidadoso. O autor ele deixou bem claro aqui, no segundo parágrafo, né, pelo menos 5 pontos que preparam então para essa tragédia do sofrimento. Então você vai ver aí que ele vai separar o primeiro ponto, que é Isaías 7,14, tem a ver com o nascimento, depois Isaías 9, 6 e 7, que tem a ver com a sua identidade real, depois Isaías 11, com a restauração de Israel, depois Isaías 42, com um ministério pacífico, né, de libertação. E aí o 5º ponto seria que Isaías ele revela, né, esse drama do Messias para que a gente possa entender esse sofrimento. Ou seja, o autor ele tenta transmitir para a gente a ideia da precisão profética. É mais ou menos isso, pastor? Justamente. Essa é a linha. Ok, pastor? Beleza. Terça-feira, uma interrogação. Quem creu? Feita até pelo próprio Isaías, repetida pelo apóstolo Paulo também na sua carta aos Romanos, né? Essa lição de terça aqui me mexeu, hein? Quem creu? Amigo, quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, lá diz que a mensagem da cruz é loucura, mas é o poder de Deus para aquele que crê. De fato, na cabeça de muitos é loucura. Como que Deus, eu volto à minha indagação inicial, como que o meu Deus, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas,
majestoso, soberano, larga tudo para vir nessa terra cheia de pecados e morrer por quem não merece, em uma cruz. A cruz era a cadeira elétrica daquela época. Sim. Né? Era a pior forma de execução. A mais cruel, né? Poderíamos assim então dizer. Imagina você falar que o seu Deus morreu em uma cadeira elétrica. Eu acho, pastor Patrick, que a lição de terça, ela dá uma ênfase que o sofrimento de Cristo foi tão pesado que ele compara Jó com o Messias. Justamente. E ele chega a dizer que assim como os amigos de Jó não reconheceram Jó pela sua aparência desfigurada, as pessoas então não conseguiam reconhecer Jesus como um filho do homem. Sim. Dando a impressão dele ter uma aparência subhumana. Então parece que o pé de igualdade aqui do autor, ele foi bem inteligente para dizer o seguinte: se a cruz é ruim, o sofrimento dele foi no mesmo nível, foi muito ruim. Tamanho é que alguns anos depois da morte de Cristo, aparece em muralhas alguém crucificado com a cabeça de burro. Né? Ou seja, é burrice crer que Deus morre na cruz. Sim, existem imagens, né? Existem que zombam. O texto aqui, pastor Bruno, encaixa-se como uma luva. Por isso 1 Coríntios 1,18 é um texto extra, porque de fato, para muitos é loucura não conseguir entender como que Deus fez isso. Ok, mas ele também diz assim, mas lembre-se, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Pastor, não apenas aquele que crê, mas a possibilidade daquele que não crê ser salvo, passar a crer e ser salvo. E isso mexe com a gente, né? Sim. Mexe com o nosso orgulho. Uhum. Esse é o ponto. Talvez, quando a gente comentou no começo da lição, né? O senhor estava enfatizando que a palavra impensável não é muito fácil, não é muito bem adequada para Deus. Eu diria que não é adequada para a gente porque ela mexe com o nosso orgulho a ponto de nós entendermos o seguinte: eu mereço ser salvo, aquele não merece. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio salvar todo aquele que crer. Ou seja, se no meio desse processo a pessoa passar a crer, então ela já está no caminho aí. Justamente, imagina, porque nós, quando Adão e Eva pecaram, toda a raça humana foi condenada à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mesmo eu e você não cometendo pecado, somos pecadores. 1 João capítulo 5, verso 18 diz: aquele que é nascido de Deus e não vive em prática do pecado, Satanás não lhe toca. Olha, aquele que é nascido de Deus e não vive em prática do pecado. Não significa que eu sou pecador, que eu deva viver em pecado. Ok? Mas eu sou pecador. Isso não é orgulho para ninguém, mas nós temos o título de pecadores. E só deixaremos de ser pecadores quando estivermos no céu e esse corpo que é corrupto se transformar num corpo incorruptível, com vestes de glória. Justamente, aí nós estaremos na terceira fase da salvação, que se chama glorificação, que a primeira é justificação, depois vem santificação e glorificação. Então, justificação que ele fez por nós na cruz. Santificação, um processo para a vida toda. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. E glorificação quando ele voltar e nos levar para o céu. Show de bola. Ok? Então eu não posso perder isso. Mas quando eu olho para a lição e eu vejo então que Deus fez tudo isso por mim, e sendo eu uma pessoa inalcançável, e é o título da lição de quarta-feira. De quarta-feira, né? Porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados à morte. Ele escolheu morrer a morte que era minha e sua. Era eu e você que deveríamos estar na cruz, mas ele morre por nós. Essa parte de quarta-feira, pastor Patrick, ela tem uma pegada de apelo que eu acho muito legal. Sim. Depois eu vou dar aqui a minha opinião. É o clímax da lição. Você achou também? Sim, é onde o professor tem que dar o pulo do gato. Bater aqui com mais
Seja a lição de forma geral, seja ela já em unidade de ação, seja ela online, é onde você, professor, precisa usar para fazer o apelo aí para os inalcançáveis. Eu digo isso, professor, por quê? Porque a lição de quarta-feira, ela é uma reflexão com pergunta, né? Aham. Ele faz uma afirmação e depois ele joga a pergunta, por que isso? E aí, algumas ideias vão surgindo, né? Então, por exemplo, por que o Messias sofreu? Aí alguns vão dizer por causa do pecado e tal, e aí o autor ele tenta enfatizar, ele sofreu porque essa era a vontade de Deus, foi dessa a intenção. E aí vem um pensamento que a gente estava até conversando aqui antes, né? Que o autor diz que as pessoas, algumas, né, não entendem isso daí. E aí eu fico perguntando, será que é só as pessoas que não entendem? Porque dá a impressão que são as que não aceitam. Talvez essas que não aceitam são as inalcançáveis. Porque a gente pensa assim, não, eu vou à igreja, eu devolvo dízimo, oferta, eu sou uma pessoa alcançável. E aí, pastor Patrick? Não é bem assim não, né? Mérito não me leva para o céu. E aqui, então, o autor, na quarta-feira, ele vem tentar mostrar para a gente que a pessoa, seja ela religiosa ou não, ela é inalcançável. Nós somos os inimigos de Deus. Então, a ideia, eu acho que poderia trabalhar com a ideia de que nós, como inimigos, que estamos do lado do pecado, somos pessoas que dificilmente temos uma consideração para com Deus. E Deus, ele quer fazer o quê? Uma aproximação. Justamente. Pastor Bruno, eu quero mostrar um quadro. Ok. Porque Isaías capítulo 53, que é o último cântico, o quarto, o último poema do servo sofredor, Isaías, ele apresenta 21 versos, vou colocar 21 falas, do verso 1 até o verso 12, mostrando o que o servo sofredor fez por nós. E são os primeiros versos-chave, né? Justamente. Chave isso daí. Então, preste atenção nesse quadro, querido professor, tá bom? Isaías, então, vai apresentar aí no capítulo 53, do verso 1 ao verso 12, 21 citações do justo sofrendo as consequências que legal, pastor. Do injusto. Então, vamos mostrar aí. Vamos lá, então. Tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, foi oprimido, humilhado, se fez pecado, foi levado como ovelha muda, foi oprimido, ele repete, né? Foi oprimido, sofreu o juízo divino, foi sepultado com os perversos, Deus o fez enfermar, Deus deu a sua alma como oferta, derramou a sua alma na morte. Novamente ele fala, foi desprezado, foi rejeitado. Ele diz que devido a tudo isso ele justificaria a muitos. Foi ferido, repete novamente, foi contado com os transgressores, levou o nosso fardo, foi cortado da terra dos viventes. Ou seja, não tem nada que não seja sofrimento aqui, né, pastor? Justamente. É muito sofrimento. 21 citações. É muito em 12 versos. Será que esse sofrimento alcança só o Messias? A gente não tem esse tipo de problema, pastor Patrick? Puxa, só que não, né? Então esse, professor, é um dos pontos que você precisa mostrar para o aluno. Assim como o Messias sofreu, isso representa que nós também vamos o quê? Vamos sofrer. Claro que não cumprimos a missão de Cristo. Que fique bem claro, nós não somos Cristo, não cumprimos a missão de Cristo. Mas por estar no time de Cristo, nós vamos sofrer como Cristo também sofreu. O autor deixou bem claro, Cristo sofreu porque eu e você não passaríamos por isso, né? Essa parte é importante. Ele deixou isso bem claro. Então, pastor Bruno, quinta-feira, já concluindo a lição, né? E aí a lição ela veio com o título Uma Transformadora Oferta de Reparação. Querido professor, entenda uma coisa que precisa também ser bem trabalhada. A salvação é de graça para mim e para você, mas Deus pagou um alto preço. Ou seja, não é bem de graça. Não é bem de graça. Alguém pagou o preço. Para a gente foi. Alguém levou a culpa.
A culpa era minha? Era nossa, a gente devia pagar, aí a culpa foi tirada da gente e a gente não pagou. Por isso que é de graça para mim e para você. Amém. Amém? Amém. Mas alguém pagou. Amém. E aí Efésios capítulo 2, verso 8 diz que a salvação é de graça. Eu olho para Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então não foi um ato impensável. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. Ele já tinha estruturado isso daí. O pecado não pegou Deus de surpresa. Ótimo. Deus já tinha um plano. Ou seja, Deus ele tinha um plano de restituição, é isso, pastor Patrício? Justamente. Que coisa. E o plano sempre foi o Cordeiro. João 1, verso 29, ele entendeu isso perfeitamente, né? Quando ele vê Cristo pela primeira vez, ele fala, né? Eis aí, né? O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que João estava dizendo? Olha, chega de sacrifícios, chega de animais morrerem, porque agora o verdadeiro Cordeiro, Paulo fala isso, morto, crucificado por mim e por você. Na lição de quinta-feira, pastor Patrick, abaixo, né, da pergunta 5, no terceiro parágrafo diz assim: mas após a reparação devia haver o quê? Um sacrifício. Olha que coisa interessante, o pastor Patrick acabou de falar isso, eu só usei as palavras da lição. Então Cristo vem, o João Batista diz, eis o Cordeiro, então chega de sacrifício, porque ele seria o último e o necessário, o eficiente. Porque os demais eram apenas simbólicos. Todos eles apontavam para ele, né? Todos eles apontavam para ele. E Paulo fala na carta aos Hebreus, nenhum desses sangue resolveu o problema. Não é todo o sangue de touro, de bode. Era um check-in predatado. Era só para ter uma ideia. Mas aí Paulo fala, João fala, olha, o problema foi resolvido no Cordeiro de Deus. Amém. Amém? Foi solucionado. Gostosa, né? Muito gostosa. Muito boa. Muito fácil de ser passada para os alunos, ok? Que você seja muito bem sucedido aí, querido professor, na sua classe. Você, aluno, possa se deliciar também dessa lição muito gostosa, um poema, uma música que fala de alguém que nos ama a tal ponto de dar a vida por amor a mim e a você. Que Ele abençoe você, que Ele guarde você. Amém. Amém, pastor Bruno? Amém. E o recado, ok? A gente precisa todas as vezes deixar esse recado bem claro aí na sua mente, porque eu estudo a lição. E você? No domingo, dia 7 de março, a partir das 19 horas e 30 minutos, até o sábado, dia 13, às 19 horas e 30 minutos, teremos uma programação muito especial. Alguém da TV Novo Tempo vai estar conosco no canal do YouTube Adventistas Rio. Aqui no canal da associação nós vamos ter o privilégio de receber a Darleide Alves. Ela que, uma das apresentadoras, né? Consultório de família. Sim, sem tabu. E ela já viajou para muitos lugares, falando aí um pouquinho. Ela vai estar conosco aqui a partir do dia 7 de março. Então você está convidado todas as noites a acessar aqui o nosso canal, participar dessa programação. Vai ser muito legal. Eu creio que vai ser uma bênção. Contamos com você. Deus te abençoe.